Ah, deixa eu contar um bastidor sobre o Leonardo Jardim. Técnico que vem de 12 jogos sem derrota, 8 vitórias e 4 empates. Esse cara, não é que ele é workaholic, é um cara viciado em trabalho. Funcionários do Cruzeiro estão muito impressionados com a forma como esse português de 50 anos de idade se dedica ao Cruzeiro. Ele é quase sempre o primeiro a chegar na Toca da Raposa e quase sempre um dos últimos a ir embora. Um dia de trabalho normal tem pelo menos 12 horas e meia, 13 horas. O cara chega por volta de 7, 7 e meia e não vai embora antes das 8 da noite, tá? E esse comportamento, essa dedicação, esse estudo, esse empenho, ele contrasta demais com técnicos brasileiros que acabaram ficando sem mercado, como, por exemplo, o Abel Braga, como, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo. Esses caras que dominaram o mercado brasileiro durante bastante tempo, eles tinham o hábito de chegar meia hora, 40 minutos antes do treino e ir embora meia hora, 40 minutos depois do treino. Essa realidade não existe mais para um técnico. O técnico ele precisa saber muito mais do que só escalar o time dele, só treinar o time dele. O cara vai pensar em treinos novos, o cara vai analisar e estudar o adversário, o cara vai entender o mercado e as opções. Enfim, tem muita coisa para estudar, né? E eu acho que essa contribuição os técnicos portugueses trouxeram do exterior. Hoje a gente publicou até uma matéria no centraldatoca.com.br sobre o zagueiro Igor Júlio, de 27 anos, mineiro, que joga no Brighton, da Inglaterra. Ele era da Fiorentina e na metade de 2023 foi uma venda até alta, quase chegando na casa aí de 20 milhões de euros, que o Brighton pagou para ter o zagueiro. E ele recentemente deu uma entrevista falando sobre um sonho de jogar no Cruzeiro. E muita gente até começou agora, todo mundo quer jogar no Cruzeiro. Ele já falou isso em outras oportunidades. Inclusive, conheço bem o staff do jogador, já conversamos em outras oportunidades sobre isso. Esse jogador que acompanha, ele é mineiro, né? E ele acompanha mesmo o Cruzeiro, tem foto aí, garotinho, com camisa do Cruzeiro. Mas aí, para quem falou, pode chegar, o Cruzeiro inclusive precisa de zagueiro com essas características, é impossível qualquer movimentação neste momento. O Igor Júlio até tem propostas aí de clubes da Espanha que estão interessados no jogador. É um atleta que alternou ali titularidade e reserva no Brighton, mas é visto aí, tem muito mercado lá fora, né? Se acontecesse de jogar no Cruzeiro, isso seria bem mais para frente, mas é fato que é um desejo realmente dele, um desejo genuíno, porque é cruzeirense mesmo, mineiro. Igor Júlio, zagueiro de 27 anos da equipe do Brighton. O Cruzeiro todo mundo vem acompanhando aí, seguindo no mercado, e eu recebi uma informação que é a seguinte, porque a gente chegou até em algumas lives a falar sobre isso, que era a questão de pensar em uma contratação de lateral esquerdo. O Cruzeiro tem o Marlon, que tem vínculo ainda com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conta aí o número de jogos para que ele possa ser comprado e ficar em definitivo no Grêmio. O Leonardo Jardim tem o Kaique vem crescendo cada vez mais, até existia ou existe uma expectativa de que possa chegar em algum momento uma proposta pelo Kaique, mas independentemente disso, o Cruzeiro não pensa em negociação do atleta por agora. E com a saída do Marlon, abriu espaço para o jovem Cauã Prats, que vem recebendo aí algumas oportunidades com o Leonardo Jardim. Só que muita gente repercutiu. Seria o momento do Cruzeiro buscar um outro lateral, mais maduro, pensando aí na sequência da temporada? Uma informação que a gente tem é que teve um nome que chegou a ser oferecido ao Cruzeiro, chegou a ser ali discutido, não sei o nome, apenas a informação de que esse nome chegou a estar na mesa ali do departamento de futebol, mas que não foi para frente. E a ideia do Cruzeiro neste momento é focar nos outros setores que o clube quer se reforçar, principalmente a zaga e um ou dois atacantes. E aí um ou dois atacantes porque o foco é um beirada, isso é muito foco mesmo, é muito desejo do Leonardo Jardim. E dependendo, informação que a gente trouxe lá atrás, o Cruzeiro pensaria em um outro atacante com características aí diferentes das que o Cruzeiro tem hoje no elenco para se aproximar ali, por exemplo, do que consegue fazer o Caio Jorge. Então,
para contratar um lateral esquerdo hoje, teria que ser uma oferta aí, uma oportunidade de mercado muito grande, de um jogador que vai agradar ao Leonardo Jardim, e mesmo assim, nem sei se o Cruzeiro pensaria nesta possibilidade. Então, o que mais tem também neste momento é empresário oferecendo jogador, né? Principalmente nesses alvos aí que o Cruzeiro tem como meta, um zagueiro canhoto, um atacante de beirada, mas até agora sem nenhum avanço significativo. A gente espera que no decorrer da próxima semana possamos ter novidades quanto a estas movimentações do Cruzeiro. Não serão muitas, isso aí a gente vem sempre batendo nesta tecla, mas é fato que o Cruzeiro pensa aí em 2, 3 contratações, pelo menos, para a sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Agora, jogadores do Cruzeiro estão de férias, mas treinador não tem muitas férias não, rapaz. Por quê? Porque você fica ali, né? Descanso, mas nem tanto, já que o Cruzeiro está buscando reforços pontuais. Tô falando besteira ou é verdade, hein, Emerson Pansieri? Boa noite, Xará. Boa noite pra você, Romano. Um abraço também pra quem acompanha a reunião da turma do Bate-Bola, Edu Panzi. Olha só, o Romano, a manchete, ela é muito pertinente, porque o próprio Leonardo Jardim já tinha dado esse spoiler sobre as férias dele. Ele tá de férias, descansando com a família. Parte das férias ele também daria uma chegada em Mônaco, né, com os familiares, iria para Portugal, mas não tem como esquecer as coisas do Cruzeiro. Não tem como perder também o foco do Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro tem um head scout, e eu vou explicar, que é aquele chefe do departamento de análise de mercado do Cruzeiro, traduzindo, que tem uma relação boa também com o Leonardo Jardim. Então, eles seguem conversando sobre nomes, monitoramento de jogadores que estão sendo observados no mercado, situações de mercado que estão sendo observadas. Cruzeiro que trabalha bem em silêncio, né? Bem mineirinho, bem quietinho ali, fazendo ali as movimentações. E, óbvio, com a responsabilidade também do Pelaipe, né? Que é diretor de futebol do Cruzeiro, o Pedro Júnior, vice, e o Pedrinho Pedro Lourenço, o presidente. Ou seja, a janela daqui a pouco vai se abrir, né, para os clubes começarem as negociações. E o Cruzeiro está observando, dando uma olhada também nesse mercado sul-americano, para ver se consegue buscar esse jogador para a zaga, esse jogador para o setor ofensivo. Uma coisa importante que eu vi algumas pessoas falando em relação a investimento, porque o Pedrinho vai fazer. O Pedrinho e o Leonardo Jardim conversaram muito antes da parada para o Campeonato Brasileiro, e eles viram que não há necessidade de ter várias contratações. Ou seja, o Cruzeiro não vai gastar milhões e milhões e milhões, igual muita gente está falando aí. Não vai. Mas, né, está disposto a trazer nomes que possam de verdade ajudar, né? Então aí pode ser mais caro numa negociação. Pode ser uma negociação um pouco mais arrojada no mercado. Esse é o Cruzeiro. É buscar de forma pontual, buscar jogador que chegue também para atuar, que chegue para brigar por posição e não seja mais um para compor elenco. Pois é, e aí até de zaga, eu estou acompanhando aqui, fico olhando para baixo aqui, olhando o chat, e duas situações que eu acho que comungam, pelo menos com o meu pensamento, não sei, e gostaria de saber o seu, Edu. O Paulo tá dizendo o seguinte: por isso perde as joias da base pro Palmeiras, não coloca para jogar e depois vende barato. E o Silvano Zuba dizendo o seguinte: pra que o Cruzeiro vai contratar zagueiro se tem o Bruno Alves e o Pedrão? Aí fica aquela coisa, você vai dar oportunidade pra base ou você vai contratar um zagueiro? Sinceramente, para trazer zagueiro do jeito do Gamarra, eu prefiro dar chance a quem é da base. Mas eu acho que a ideia não é trazer zagueiro do jeito do Gamarra, porque senão você ficaria com o Gamarra. Aí o Cruzeiro tá abrindo mão do Gamarra porque viu que não é um cara da qualidade que o elenco pede, e eu acho absolutamente normal, e eu faria também, iria ao mercado atrás de outro zagueiro experiente e não abriria mão de usar a base também, cara. Você tem o Fabrício Bruno, o Vidalba, o Jonathan Jesus, o João Marcelo você não pode contar com ele que tá lesionado. Você traz mais um experiente e abre espaço para mais um da base. Eu acho que é assim que se faz, e lembrando que o Cruzeiro tá brigando pelo título.
O Cruzeiro hoje divide a liderança com o Flamengo. O Cruzeiro na Copa do Brasil é um dos candidatos ao título. E você precisa ter gente experiente, você precisa ter zagueiros confiáveis. É claro que o ideal é ter a base, e o mundo perfeito é a base estar jogando. Mas se você olhar para a lateral esquerda do Cruzeiro, a base está jogando. Você pega no time titular do Cruzeiro, o time que está aí muito bem, você tem um moleque na lateral esquerda e que é titular absoluto. Não adianta também a gente cobrar que tenha 30% do time titular da base. Isso é muito difícil de acontecer, quase impossível. Acho que o movimento que o Cruzeiro está fazendo é um movimento correto. Os erros acontecem. O Gamarra me parece ter sido um erro, o Peralta me parece ter sido outro erro. O Lautaro, eu não vou dizer que foi um erro, porque ele foi importante em determinado momento na temporada, no ano passado. Essa temporada ele está mal porque o Cruzeiro mudou de patamar em termos técnicos. O Cruzeiro está jogando muito melhor. Então você faz o movimento de acordo com aquilo que você está perdendo para preencher os espaços e, obviamente, se você está abrindo mão por falta de qualidade, o que chegar vai ter mais qualidade. Pode não ser para compor o elenco, pode ser para chegar, para brigar. Mas, em determinado momento, quem chegar vai ser titular ou o Leonardo Jardim vai entender que vai ser uma boa peça para a composição, para entrar durante as partidas. Eu acho que o movimento que o Cruzeiro está fazendo nesse momento é o correto. Ô, Romano, até dentro dessa linha que trouxe o Du, falando sobre essas posições, eu não posso esquecer, e acho que é um passado não muito distante do Cruzeiro, vamos colocar aí 10, 11 anos, que o Cruzeiro tinha pra zaga Dedé, Bruno Rodrigo, Manuel e Léo. Eram 4 caras experientes, ainda tinha a moçada que estava subindo na ocasião, me recordo. Eram 4 caras experientes e que hora e meia jogava, um ou outro jogava. Assim, tinha suspensão, tinha lesão, tinha problema físico que acontece. Então, é o Cruzeiro nessa movimentação de mercado que pode sim abrir espaço para jovens. Esse espaço seria do Janderson, né? Se não for do Janderson por conta da lesão, aí pode caminhar para o Bruno, como eu já expliquei aqui em outros programas, mas o Cruzeiro vai no mercado à procura de alguém aí para a vaga do Gamarra, que vai se abrir. Hoje dá para dizer que o Gamarra está mais longe da Toca da Raposa do que nunca. Ele realmente não agradou, né? Essa que é a grande verdade. Ele não agradou. Agora eu vi, falando em zagueiro, talvez um grande reforço vai sair do departamento médico. Eu vi imagens dele em campo, já correndo em campo. João Marcelo. O João Marcelo, ele tá seguindo todo o protocolo. Sabemos, doutor Sérgio Campolina, doutor Wallace Espada, né? Então, assim, essa turma que tem essa responsabilidade no departamento médico do Cruzeiro, e tá lá o Jomar Ottoni, tem uma turma muito séria no Cruzeiro. Jomar, gente finíssima. Gente finíssima. Prateleira de cima. Então, o que acontece? Eles seguem. Os atletas que estão nessa parte de recuperação física, essa semana até o Calazans fez a minha folga e falava disso, eles seguem uma cartilha e um protocolo. Só que essa cartilha e o protocolo, ela é dada de acordo com a resposta do corpo, isso é muito individual. E o João Marcelo vem respondendo muito bem a essa lesão que ele teve. Foram 2 lesões, né? Então foi uma lesão multiligamentar que ele passou no joelho esquerdo, passou por essa cirurgia e vem se recuperando legal. É um atleta aí para setembro, fim de agosto, setembro, ele já pode ser uma opção também para a defesa do Cruzeiro. Aí eu acho que o Cruzeiro ganha um baita de um reforço com o João Marcelo. Mas você não pode contar com ele, né? Não, claro. Eu tô dizendo assim, é um cara que, como o Cruzeiro, como disse o Xará, tá tendo todo o cuidado com ele, pra mim é um baita de um reforço. Não, você não tenha dúvida. O João Marcelo, quando se lesionou, tava jogando muito bem, né? Era um titular quase que incontestável, mas não dá pra contar com o jogador que tá se recuperando. O clube está tomando os devidos cuidados, tá tudo dentro do prazo. O Cruzeiro não está passando o carro na frente dos bois. Então, o cara que está se recuperando de uma lesão tão grave, você sabe que ele vai voltar. Mas o mais prudente é não contar com a volta dele. Se você está sentindo a necessidade de uma outra peça e tem a possibilidade de fazer, vai ao mercado e traga outra peça. Porque pode acontecer de demorar um pouco mais a volta do João Marcelo, aí você fica a pé, né? Aí você fica perdido. Você fica completamente perdido. Mas que vai dar um up
a esse sistema defensivo e dar uma tranquilidade pro Leonardo Jardim, não tem a menor dúvida. Porque é um jogador também que conhece muito o Cruzeiro, né? Apesar de jovem, ele já conhece bem o Cruzeiro. Ô, Romano, e é legal porque com a rede social também a gente pode ver a movimentação de alguns atletas, né, nas férias. Por exemplo, o próprio Rodriguinho, atleta que é jovem ainda, esperando esse espaço no clube, no time, algumas oportunidades, tem contrato até o fim de 2027, está treinando, segue uma rotina de atividades, mostra também. Hoje em dia é muito difícil o cara que não se cuida. Quem se cuida tá fora. Quem não se cuida não consegue, não se estabelece. Então, você vê a turma, até são vários, né, que fazem atividades. Eu peguei o Rodriguinho porque acabou me chamando a atenção, fazendo uma atividade física também importante para quando chegar na Toca da Raposa no dia 27, já tá com o corpo mais em dia. Um jogador que recentemente foi oferecido ao Cruzeiro lá no início do ano, mudou de time lá no Nordeste, viu? Né? E foi revelado pelo Cruzeiro. Pois é. Gabriel Vasconcelos. É isso aí. Esse aí chegou a ser oferecido, né? Porque o Cruzeiro disse não. Ali estava no início da temporada, uma situação que aconteceu. E para fechar, hoje o Marcelo Moreno, ele deu uma entrevista ao Duda Garbi, lá no Sul. Sim. E ele lembrou que chegou a emprestar 22 milhões de reais ao Cruzeiro. Eita. Naqueles momentos difíceis, né? Que o Cruzeiro passou entre 2020 e 2021. E na ocasião, ele chegou a pedir empréstimo para repassar essa grana ao Cruzeiro. Ele falando desse amor que ele tem pelo Cruzeiro, por esse carinho que ele tem pelo Cruzeiro, pela boa relação que ele tem com o Pedro Lourenço, ele que também está na recuperação judicial do time celeste. Marcelo Moreno, que já foi jogador do time do Cruzeiro, e é aí também sempre muito querido pelo torcedor celeste, ele falando desse momento importante. Ajudou dentro de campo, também ajudou fora de campo, nesse momento que o Cruzeiro passou, num passado não muito distante, mas que graças a Deus já passou, Xará. O flecheiro azul. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.